Eu demorei 6 anos para viver o primeiro sim de Deus sobre filhos. Pessoal, olha o resultado. Eu estou grávida. Quando eu me casei muito jovem e eu sempre quis ter filhos. Mas desde o início, Deus começou a me dizer não. Foi um processo árduo, de muita oração, de muito choro, com muitas lágrimas e sofrimento. Mas em obediência a Deus, eu permaneci ao não de Deus sobre a minha vida. Entendendo que Ele me amava mais do que me dar filhos, mais do que receber um sim de Deus, Ele me amava mais que tudo. Então eu permanecia orando, jejuando para ter filhos, mas sempre em obediência a voz de Deus que dizia não. Foram 6 anos de oração, 6 anos de choro, 6 anos de espera, 6 anos em que Deus estava me refazendo como mulher. Não foi um processo fácil, foi um processo onde eu perguntava para Deus se aquilo ia mudar. Será que essa situação iria um dia acabar? Será que um dia Deus iria me dizer sim? Mas mesmo assim eu escolhi permanecer obediente a Deus. Quando Deus me dizia não, eu falava: Deus, está doendo esse não, mas eu entendo que o Senhor me ama, eu entendo que o Senhor está fazendo isso para o meu melhor. E de forma nenhuma, quando Deus me falava não, eu tentava dar um jeitinho para conseguir um filho. Eu e o meu marido permanecemos obedientes à palavra de Deus, que dizia não, não é tempo, não é agora. E por esses longos 6 anos, a gente nem tentou ter filhos, porque Deus dizia não, não é agora. E eu entendo que esse não de Deus, no processo ali, eu entendia que não era uma negação do meu sonho. Deus não estava me negando um sonho, não estava me negando de viver a maternidade, mas Deus estava me preparando para viver esse sonho. Deus estava me preparando para viver a realização de um projeto que Ele tinha sobre a minha vida, sobre o meu marido, a minha casa e a minha família. Porque se eu não estivesse preparada, eu não conseguiria sustentar esse sonho. Deus me preparou para sustentar o sonho, para sustentar o projeto de ter filhos. E depois de 6 anos, o sim veio. Um dia em oração, eu estava orando a Deus. O meu avô estava passando por um processo muito terrível de câncer e ele faleceu. Mas antes dele falecer, eu orei a Deus e disse: Senhor, ainda não é tempo? Porque o meu avô pedia muito um netinho, um bisnetinho. E eu falava: meu avô está quase falecendo e eu ainda não pude dar esse bisnetinho para ele. E naquela oração, o Senhor me disse sim. O Senhor disse sim, Endoli. Chegou o tempo. Foi um tempo muito emocionante. A chegada da minha primeira filha, Sofia. Depois de 6 anos de espera, de obediência, o Senhor me disse sim. Meu avô veio a falecer. Não conheceu ela, mas naquele processo de dor, um pouco antes dele falecer, o Senhor me disse sim. E quando ele faleceu, eu senti muita dor por ele não poder viver e conhecer ela. Mas eu estava feliz por ter permanecido obediente. E um sinal de obediência para mim foi o meu avô que faleceu. Uma pessoa que serviu a Deus, uma pessoa que amou muito a Deus. E receber aquele sim após a morte dele foi como Deus lembrando que vale a pena obedecer. Vale a pena permanecer firme e fiel até a morte. Não importa o que aconteça. E hoje, depois de 11 anos de casados, o nosso sim veio novamente e eu estou grávida novamente. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026. Eu vou fazer mais um teste de gravidez. Dia 16 de janeiro, foi na sexta-feira, hoje é quarta. Eu fiz esse daqui, deu negativo. Porém, minha menstruação segue atrasada e eu desconfio que eu tô grávida sim. Assim como eu já desconfiei nesse. Posso colocar um videozinho pra vocês verem? Que eu achei que eu vi uma lista aqui bem fraquinha, mas eu vi. Vou fazer um teste de gravidez. Saiu aqui o resultado, deu negativo. Porém, eu não sei se é coisa da minha cabeça. Mas eu tô vendo uma linha aqui bem fraquinha. Mas, não sei se vocês vão conseguir ver, mas conforme bate a luz, eu consigo ver um negócio ali. Então, não sei, vamos ver se vocês conseguem ver. Deixa eu colocar aqui. Não sei. Vamos esperar, porque a data pra minha menstruação seria hoje. Então eu fiz hoje. Pode ser que tá cedo demais. Pode ser que não. Pode ser que eu não tô grávida. E tá tudo bem. Mas eu vi uma coisinha ali. Eu vi uma segunda ali. Esse que eu fiz na sexta e não deu. E veio mais um, então eu vou fazer hoje. E eu não vou, talvez, gravar minha reação. Só contar se eu tô ou não.
porque meu marido, ele não gosta muito de aparecer e ele vai estar aqui comigo, porque teve uma vez que, depois que eu fiquei grávida da Sofia, que eu fiz um teste de gravidez pra fazer surpresa pra ele, eu não gostei de descobrir, tipo, sozinha se eu tava ou não grávida. Eu não tava, né? Mas o da Sofia, eu fiz o teste de gravidez, ele tava junto comigo, a gente descobriu junto, então pra mim foi muito especial. Ok, vamos lá fazer. Vou pegar aqui. Tô de pijama, gente, acabei de acordar. Aqui o teste. Pessoal, olha o resultado. Olha isso. Eu estou grávida. Gente, eu só tenho que agradecer a Deus, porque meu marido tá tossindo. Porque eu sei que a vida vem de Deus e eu só tenho que agradecer. Tem mais um bebê, né, aqui vindo, que o Senhor nos confiou pra cuidar, pra discipular, pra fazer esse mundo melhor. E é isso, eu tô bem emocionada. Eu sempre quis ter muitos filhos e nós estamos aqui com o nosso segundo bebê. Mas é isso. Acompanhe aí a próxima jornada dessa gravidez. Estamos completando 5 meses. 5 meses de gravidez. Do meu segundo sim de Deus. Depois de 6 anos de casada, de muita espera, o meu primeiro sim chegou. E agora, o nosso segundo sim de Deus. A nossa segunda promessa. E hoje, vivendo a minha segunda promessa de Deus, o meu segundo sim de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família aumentar. Eu entendo que não foi sobre tempo, mas sim um preparo do meu coração, o preparo da minha mentalidade como mulher. Foi uma forja de Deus sobre a minha vida, para ser quem eu sou hoje, para ter estrutura, para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha de Deus nesse tempo. E não porque eu sou boa, mas sim porque Jesus é bom. E Jesus vive em mim, e Jesus trabalhou em mim o caráter dele. Jesus trabalhou em mim os pensamentos dele, para que eu pudesse formar uma nova geração de filhos e filhas para ele, para a glória dele. E se hoje você está vivendo um processo de não de Deus, eu quero te dizer que isso não é uma rejeição de Deus sobre a sua vida, e sim um processo que Deus está trabalhando em você, na sua casa, na sua família. Você pode estar achando que Deus está atrasado, que já está demorando muito, mas Deus nunca chega atrasado. Ele sempre chega preparado e Ele quer te preparar para viver os processos que Ele tem na sua vida, que são maravilhosos. Planos que Ele tem para você que a sua mente não pensou. Nunca você nem imaginou o que Deus está preparando para você. Você sinta o abraço de Deus nesse momento. Que você sinta o amor de Deus sobre a sua vida nesse momento. E se você está vivendo o sim de Deus, coloca aqui nos comentários o seu testemunho do seu sim. O que você viveu por um processo? Você passou por um processo de não, mas agora você está vivendo o sim de Deus. Eu vou amar ler o seu comentário aqui embaixo. E se no caso você está passando por um não, também me deixa aqui nos comentários se essa palavra falou com você, se você estava precisando dessa palavra. Vai ser maravilhoso ler o seu comentário e ver o quanto Deus pode e vai fazer na sua vida. Te vejo em breve!